Eu nunca cheguei num cliente com um olhar de só como que eu poderia vender o meu produto. Mas acho que o meu olhar sempre foi primeiro como eu posso servir e ajudar esse cliente, esse agricultor ou esse parceiro, esse canal. Porque a galera quer fazer umas coisas muito elaboradas e não consegue nem cumprir um prazo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, founder e CEO da Fito, agência especializada em Brand Experience, com foco em eventos corporativos e ativações de marca. E hoje a gente vai falar de um assunto diferente, de um mercado que eu gosto bastante, tenho minhas raízes ali nesse mercado, que a gente vai tocar bastante no assunto sobre branding no agro, branding pessoal no agro. Um papo para quem já entendeu que nesse setor ser bom tecnicamente não basta. Para essa conversa, recebo Leandra Leite, que já liderou grandes equipes de marketing e vendas em empresas como Bayer e a Corteva, e hoje atua como mentora de carreira para profissionais desse mercado tão importante que a gente tem no país. Bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Bom, boa tarde. Eu sou a Leandra Leite, então, como o Rodrigo falou, tenho aí uma carreira corporativa de 15 anos no setor agrícola. Comecei ainda, fiz todas as etapas da carreira comercial, começando como AT, depois representante de vendas, gerente de vendas, depois liderança de marketing. E, de fato, ao longo dessa jornada, eu descobri que não é você ter sucesso profissional, seja no ramo corporativo ou fora dele, não depende só de resultado, de performance, mas você também é muito importante que você construa um posicionamento, uma marca pessoal e uma reputação. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. E quando que você percebeu que esse trabalho de visibilidade, posicionamento, marca pessoal faria tanta diferença, fez tanta diferença na sua carreira? Bom, Rodrigo, acho que eu vou começar contando então um pouco mais sobre a minha história mesmo, a minha trajetória, começando lá dos primórdios. Eu sou mineira, do interior de Minas Gerais, da Serra da Canastra. Meus pais são produtores de queijo canastra lá em Minas. E eu saí de casa muito nova, aos 14 anos, para estudar. Fiz técnico agrícola, depois fiz agronomia em Lavras, sempre estudando em escolas, sempre escola pública. E durante essa trajetória da faculdade, eu já fui percebendo que eu fui criando, aquela forma como você é conhecido pelos outros, Então, eu fui percebendo esse meu jeito, que eu tenho um jeito mais expansivo, mais comunicativo, de liderança também. Eu sou aquela pessoa que gostava de estar à frente de todos os movimentos da faculdade, escolares, e gostava muito também desse contato com pessoas, com gente. E a área comercial, ela foi assim, onde eu me encontrei. Logo quando eu me formei, a Ihara, que foi a primeira empresa multinacional que eu trabalhei, ela fazia os processos seletivos lá dentro da faculdade mesmo. E veio um RTV, na época, um representante técnico de vendas, para apresentar o programa de contratação que a Ihara fazia para quem estava sendo recém-formado, para as vagas de AT, que a gente chama, ou promotores. E quando ele apresentou aquele, o que era a vida do RTV, o cara que estava ali viajando, morando em várias cidades, ganhava aquele pacote completo do agrônomo, caminhonete, celular, notebook. E eu pensei, cara, é isso que eu quero para minha vida, Eu tinha um sonho, assim, eu nasci e cresci ali muito no interior de Minas, e o meu grande sonho era, de fato, conhecer não só o Brasil, o mundo, conhecer mais pessoas, e eu percebi que ali eu teria a minha oportunidade. Então, acho que no primeiro momento, de uma forma muito intuitiva, eu fui percebendo como eu era reconhecida, como uma pessoa que tinha essas habilidades e que eu poderia atuar e performar nessa área. E quando, de fato, eu estava na posição como representante de vendas, que eu comecei na Ihara e depois fui para a BASF e posteriormente para a Bayer, eu tive muito resultado, muito êxito como representante de vendas, como vendedoras em todas as cadeiras que eu ocupei. E a gente vai identificando alguns comportamentos que estão conectados com esse êxito, E acredito que um dos comportamentos que eu traria como um comportamento chave é a construção de confiança. Acho que essa é uma base, Tanto aquela construção de confiança que você faz com o seu cliente,
com o agricultor, quanto aquela relação de confiança que você faz também internamente com os compromissos e os combinados que você assume com a sua empresa, com o seu gestor, com os seus colegas. Então, para mim, a base da marca pessoal é a confiança, porque a confiança gera a autoridade. Eu acho que a gente pode até trazer outros elementos também para essa construção, mas eu acredito que tudo começa por aí. Confiança, autoridade. Então, eu tinha essa habilidade de construção de confiança e sempre tive um olhar também muito para a necessidade do outro, muito empático, né? Então, eu nunca cheguei num cliente com um olhar de só como que eu poderia vender o meu produto. Mas acho que o meu olhar sempre foi, primeiro, como eu posso servir e ajudar esse cliente, esse agricultor, ou esse parceiro, esse canal. E quando o cliente percebia que eu estava ali, né, para contribuir também com o negócio dele, com a atividade dele, com o resultado dele, ele me queria ter por perto. Então, acho que até a relação nossa, quando a gente se conheceu, você percebeu a forma como eu me apresentei, o valor que eu gerei para você, da gente ter uma conexão nossa. E a partir do momento que a gente viu o valor para as duas partes, a gente entendeu que vale a pena a gente fazer algo juntos. Então, eu acho que é por aí, sabe? Acho que eu comecei descobrindo primeiro quem eu era, e eu acho que isso eu conecto com a mentoria, né? Hoje o trabalho que eu faço com mentoria de performance, de desenvolvimento para profissionais do agro, eu começo por aí, pelo autoconhecimento, né? Primeiro você saber quem você é, quais são suas fortalezas, aonde você performa melhor, o que você gosta de fazer. Então esse é o ponto A. E depois eu ajudo eles a traçarem metas, objetivos, entender as rotas, os caminhos, os planos, para a gente poder chegar até esses objetivos. E essa construção de confiança tem atributos que você remete a isso, né? Eu olho confiança, eu construo com resultado. O que mais? O que é essa confiança que você construiu ali com seus pares, liderados, clientes, enfim, líderes, todo mundo que está ali ao seu redor, e também como você ajuda os seus mentorados a construir essa confiança? Eu concordo com você plenamente. Acredito que a base fundamental da construção de confiança, sob qualquer viés, é o resultado, né? Então, o resultado, ele solidifica a sua autoconfiança. Então, é até uma que eu aprendi nessa minha jornada de estudo e desenvolvimento, uma das técnicas e ferramentas para a gente construir a autoconfiança é a gente construir a nossa crença de capacidade. Então, como você estabelece ali diariamente, né, pequenas metas, pequenos desafios, e a partir do momento que você vai cumprindo com essas metas, com esses desafios, você vai dando aquela mensagem para o seu próprio cérebro que você é capaz, que você entrega, né, que você performa. Então, acredito que sim, o resultado, a performance, ela é a base número 1 para essa construção de confiança. Agora, já conectando a confiança mais com a autoridade, com a construção de posicionamento e de marca pessoal, eu traria elementos como autenticidade. Eu acredito que é algo muito importante para você realmente ter algo com o qual você é reconhecido. Então, por isso eu conecto de novo com o autoconhecimento. Acho que você só consegue ser autêntico quando você sabe quem você é e o valor que você tem. Um elemento que eu gosto muito de trazer também é a questão da congruência, né? Então, a congruência, a coerência, você cumprir com aquilo que você combina, né? E nesse mundo que a gente vive hoje de digital, onde todo mundo tem voz, né? No Instagram, nas mídias sociais, todo mundo pode chegar ali, se autopromover, falar de si ou expor situações, opiniões. E muitas vezes isso depois não se concretiza na prática, né? Quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não é aquilo que ela fala. Então, o famoso walk the talk lá, você ter uma coerência entre o que você fala e o que você faz, eu acredito que também seja fundamental. Então, acho que quando você tem essas características, né? Você entrega resultado, você cumpre com o que você combina, você é autêntico, você se conhece, você constrói uma estratégia intencional de relacionamentos. Acho que quando você consegue fazer esse pacote completo, de fato, você se torna reconhecido, né? Você constrói um nome, uma reputação. E isso, dentro do agro, tem muito valor, né? Hoje a gente traduz isso como marca pessoal, mas meu pai já falava isso para mim desde quando eu era pequena, né? Falava assim, a coisa mais importante que você tem a zelar na sua vida é o seu nome, né? E aí isso também está conectado com outros valores, né?
valores de ética, de integridade. Então, eu iria por aí. Acho que eu conceituaria dessa forma. Muito bom. E na hora que... Falo muito aqui para a galera, quando chega na empresa, seja do estagiário até um gerente, um diretor. Se a gente fizer o básico bem feito, já é muita coisa. Né? Cumprir prazo, o que você combinou, você entregou, qual a qualidade dessa entrega. Se eu vou atrasar, eu avisei antes. É realmente o básico do básico de uma gestão de tarefas. Você começa a construir resultado dentro da empresa, começa a construir sua confiança dentro da empresa. Claro que aí tem uma série de escadinhas, né, para a gente subir e chega nesse trabalho de autoridade, de confiança, enfim, nome, né, e branding pessoal. Mas aí até pegando um gancho disso que você falou, eu fui convidada a participar de um evento esse final de semana e eu estava com o Lázaro do Carmo Júnior. Sei. Ele palestrou para a gente no evento, né? O Lázaro, para quem não conhece, depois pesquisar nas redes sociais, ele foi CEO do Grupo Silvio Santos, da Natura, monstro. Foi o líder da Juness no Brasil quando a Juness estava aqui. Eu conheço ele dessa época. E ele fez, né, na palestra dele, ele trouxe, inclusive, um slide que ele trazia exatamente o que você falou, uma série de itens, né, de coisas que você pode fazer, que é esse básico bem feito, que não demandam talento, né, ser pontual, fazer ali com qualidade, respeitar os prazos, né, entregar o que você combinou, ser uma pessoa com capricho, né? Eu gosto muito também, o Cortella fala muito sobre isso, né? Que o capricho é você fazer, né, da melhor forma possível com aquelas condições que você tem ali no momento. Então, são comportamentos simples, básicos, né, que não dependem de nada extraordinário em termos de desenvolvimento humano, intelectual, que com certeza te destacam da maioria e solidificam, sim, essa confiança, né? Eu e o Danilo, meu marido, que ele também é do agro, a gente já trabalhou juntos, enfim, ele gosta de definir isso como cara ponta firme. Então, assim, aquela pessoa que você... Posso contar com ela. Você pode contar com ela, exatamente. Exato. Porque a galera quer fazer umas coisas muito elaboradas e não consegue nem cumprir um prazo. Então, exato. Tem muita coisa ali na base que a gente tem que fazer antes para construir essa autoridade. E aí eu achei muito interessante aquele evento que você fez, que eu acabei participando, que vocês estavam falando, foi uma dúvida até de um dos seus mentorados. Tá, eu sou uma pessoa confiável, eu entrego meu trabalho, eu cumpro meus prazos, eu estou indo para cima. Como que eu exponho isso? Porque, diferente aqui do meu negócio, que é uma pegada startup, uma empresa pequena, em grandes corporações tem muita camada, tem muita política, tem muito jogo de ego, né? É um negócio diferente. Como que eu exponho? Eu estou entregando, eu sou confiante, eu tenho tudo, mas não estão me vendo, mas o meu líder não sabe o que eu estou fazendo, mas o meu par, o meu cliente... Como que essa pessoa de alta performance, ela expõe essa confiança, ela expõe essa autoridade? Eu traria uma outra característica que eu gosto muito de buscar nas pessoas com as quais eu trabalho e que eu vejo também as empresas, de modo geral, buscando essa característica. Na verdade, eu poderia elencar duas, né? Mas o que eu quero falar é sobre coragem. Mas, segundo até as próprias, né, o ChatGPT e as ferramentas de inteligência artificial trazem, né, teve uma pesquisa da Exame também que traz que as características que serão buscadas nos profissionais do futuro, agora com o advento da IA, são justamente criatividade e senso crítico, né? Mas eu traria a coragem também. Eu acredito que é importante que você, quando você for construir um posicionamento, né, estratégico e intencional para se expor, para expor a sua performance, para expor o profissional que você é dentro desse ambiente, é muito importante que você, primeiro, tenha sensibilidade, que você seja capaz de fazer a leitura daquele ambiente, daquele momento onde você está, com quem você está. Se aquele ambiente é um ambiente propício para você expor aquela situação que você quer expor daquela forma. Então, acho que passa por isso primeiro e depois vem a coragem, porque a gente, né, tem várias frases clichês que vão falar sobre isso. Tipo,
prego que se expõe a martelado, algo assim, né? Mas então, isso é uma verdade. Assim, a partir do momento que você tomou a decisão que você quer ser essa pessoa de destaque, que você quer ir além de apenas ser o cara de performance ali onde você está e você quer galgar posições de maior exposição ou de maior impacto, você tem que assumir alguns riscos. É necessário que você assuma alguns riscos. Por exemplo, eu tenho uma situação, eu quero expor um trabalho que eu fiz para o líder do meu líder, né, para níveis acima da hierarquia. Mas e aí, como é que vai ser isso? Será que o meu líder vai achar que eu estou querendo quebrar essa hierarquia, que eu estou querendo pular essa hierarquia? Então, existem vários paradigmas nesse sentido. Eu acredito que o primeiro ponto é como você ganha a confiança do seu líder e como você demonstra para o seu líder que o fato de você estar tendo resultado e esse resultado está aparecendo dentro da companhia também é bom para ele, é positivo para ele. Então, o bom vendedor, e isso é uma coisa difícil de você ensinar, mas o bom vendedor é aquela pessoa que tem habilidade de gerar valor para todas as... Eu acho que o cara que chega nisso... Eu não vou falar o bom vendedor, vou falar assim, o cara que é bom de network. Porque para você construir essa exposição de uma forma genuína, intencional, que de fato seja uma exposição positiva, que vai tornar você um cara visto, né, pela alta liderança e que a alta liderança vai querer te puxar e vai querer te promover, para você se tornar esse cara, você tem que ser muito bom de networking. E é networking interno, externo, enfim. E para você ser esse cara muito bom de networking, você tem que ter a capacidade de ter essa sensibilidade de leitura de pessoas. Como que eu me conecto de verdade com essa pessoa e como eu demonstro para ela que a nossa relação é verdadeira, é genuína, que eu quero contribuir com ela e, de certa forma, eu crio ali uma relação de crédito para que ela também queira retribuir, para que ela também se sinta na posição de dever um favor. Eu vou usar meu pai de novo. No bom sentido. No bom sentido. Vou usar meu pai de novo, porque ele falava assim eu prefiro dever dinheiro do que dever favor, porque favor você não paga nunca, né? Você sempre fica com aquela sensação de dívida com a pessoa. Então, eu acredito que essa seja o segundo item. Acho que primeiro vem a performance e, em segunda instância, vem o network, né? Então, como você constrói essas relações onde você cria um ambiente seguro para se mostrar, para se promover e as pessoas recebam isso de uma forma positiva, porque também se você criar um momento de exposição e as pessoas receberem isso de forma negativa, é um tiro no pé. Não vai chegar naquele objetivo final que você quer, que é de fato ser reconhecido, ser promovido na tua área, né? Então, a gente tem que mergulhar nas situações específicas para entender e ajudar particularmente. Acho que esse é o grande intuito da mentoria, né? O que eu faço hoje com o meu mentorado é entrar ali na realidade dele, totalmente personalizado para os desafios que ele está vivendo e ajudá-lo a performar e a tratar e a superar aqueles desafios. Mas, de forma geral, performance e um bom networking. O networking... Estava lembrando de um livro que eu li, se eu não me engano, chama Networking para quem não quer fazer networking. É bem interessante. Foi escrito por uma pessoa que é introspectiva, e ela dá uma série de dicas e formas de se fazer networking para quem não é tão expansivo, no meu caso. E aí, somando a essas trocas, o cafezinho, os eventos da empresa, os happy hours, tudo é um momento para você se posicionar e dar alguma ideia legal e falar um pouquinho do seu trabalho. Mas a gente sabe, Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, o canal e-mail, o canal tudo que a gente puder usar no digital... É muito interessante, né? Tudo comunica. Tudo comunica. Uma coisa básica, simples, gente, que toda empresa tem grupo de WhatsApp. Então, assim, antes de você pensar como eu vou construir um network estratégico e tal, como que eu me posiciono no grupo de WhatsApp? Como que eu dou retorno? Qual que é a minha velocidade, minha agilidade de retorno dentro no WhatsApp ali com o meu gestor, com os meus colegas, com áreas de suporte da empresa? Como que eu respondo para o cara do marketing que me aciona precisando de alguma coisa, para o menino lá do crédito, do faturamento, enfim. Tudo que você faz, o seu comportamento diário é o que dita a imagem que as pessoas formam a seu respeito, né? Como as pessoas te julgam e te
definem naquelas conversas onde você não está presente. Então, não adianta a gente tentar buscar assim, ai, nossa, vou lá, vou comprar um vinho de R$1.000 a garrafa e vou mandar de presente para, sei lá, fulano de tal. Mas quando esse fulano de tal te manda um e-mail... Demora 5 dias para responder. Você demora 5 dias para responder. Você não responde de uma forma assim que você demonstrou que realmente você leu e está preocupado com aquela demanda da pessoa. Então, é uma construção que ela é muito mais do detalhe, do dia a dia, de quem você consegue transmitir que de fato você é, né? Todas aquelas características que você tem, que elas são expressas por você, pela forma como você faz tudo que você faz no seu dia, né? Do que outras coisas mirabolantes. Então, por isso que a gente tem que voltar de novo no walk the talk, entendeu? Na congruência. Vai ser impossível você ser visto, por exemplo, como um líder, como uma pessoa que influencia, que lidera, que é exemplo para as outras pessoas, porque a base da liderança para mim é o exemplo, se você não for de fato um exemplo, né? Exato. E é interessante a parte do WhatsApp, esses grupos que a gente participa, né, de mentorias, a gente também tem que saber usar isso para fazer negócio, não somente com os pares, enfim, a gente está falando mais do interno, mas com os clientes, os potenciais clientes. Então, é uma foto, eu fui visitar lá o meu cliente, que é o maior produtor da região, talvez um dos mais importantes para a nossa empresa. Eu faço uma venda, eu atendo ele super bem, mas ninguém sabe. Se eu bato uma foto com esse cara, mando no grupo do WhatsApp, eu boto no Instagram, ele reposta, eu falo, o Rodrigo está andando lá com o seu João. Provavelmente ele está mandando bem no seu trabalho. Então, são coisinhas pequenas que fazem muita diferença. Fazem muita diferença. E a gente falou desse exemplo até aquele dia lá do Mastermind, né? Que é justamente esse, cara. Hoje, a coisa mais normal do mundo é você estar lá visitando um agricultor, um cliente, né? Tá lá, você é um RTV ou você é um promotor e está visitando um cliente. Você tirar uma foto e mandar essa foto no grupo de WhatsApp da regional, da equipe, ok, é válido. Mas imagine se você tira essa foto, posta, né, no stories do Instagram, marca aquele agricultor e o agricultor reposta. Ou o contrário, o próprio agricultor postar uma foto sua com ele na lavoura dele. Ou você pega ali um vídeo, um takezinho rápido, monta um Reels, né, pega, às vezes, uma frase que o agricultor fala numa visita dessa, né, falando sobre o seu trabalho, falando sobre o seu produto, o impacto que isso pode ter para você, para a sua credibilidade. E são coisas tão simples, tão fáceis, tão acessíveis, que todo mundo pode fazer, mas que as pessoas não fazem. Se a gente for pensar pelo nosso viés como consumidor, pensa como que você gosta de ser tratado. Nos lugares que você vai, que você frequenta, tipo aquele onde você vai cortar seu cabelo, onde você vai lavar seu carro, o que tem de diferente, de especial naquele lugar que você não encontra em outro, né? Você vai selecionando isso ao longo da sua vida para realmente prestigiar quem te prestigia. E às vezes é um detalhe, assim, né? Um café que a pessoa te serve, e aí a gente tem a tendência míope de pensar assim, não, isso aqui todo mundo já faz. Isso aqui, não sei, cara, e não é. Né? Ontem, eu e o Danilo, até a gente fez alguns stories que a gente postou e, nossa, deu muita interação no meu Instagram, onde a gente falou de conceitos básicos de marketing, de análise de mercado, de território. A gente falou sobre market share, customer share, cobertura, penetração, abrangência, que são termos muito básicos assim, no nosso negócio para você fazer um diagnóstico de região, de carteira de clientes e depois você traçar ali estratégias, né? Se você vai vender para mais clientes, se você vai vender mais no mesmo cliente, né? Se você vai... Enfim. E a gente falou sobre isso, fizemos uma sequência ali de uns 5 minutos de vídeo, postei tudo contra o que todo mundo prega em termos de engajamento, né? Postei um vídeo denso, longo, um conteúdo profundo, numa série de stories. Mas mudou um pouquinho essa percepção. E aí, até o meu estrategista disse, não, mas isso aí pode ser uma aula, não posta isso desse jeito nos stories. E foi assim, deu super engajamento, eu já estou com 3 conversas de pessoas interessadas na minha mentoria por causa desses stories. E quando a gente estava gravando, é aí que eu queria chegar, o Danilo até comentou assim, nossa, mas isso aqui é tão básico, tipo assim, isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe. Básico para nós, né? Eu falei assim, mas beleza, aí a gente postou e deu toda aquela repercussão, porque é justamente isso, né? E o Joel fala muito sobre quanto o óbvio
precisa ser dito, né? Então é isso. Pratique, vamos voltar no mesmo ponto que você falou aquela hora. Pratique o óbvio, aquilo que você acha que todo mundo já está fazendo, porque não estão, né? As pessoas, elas não estão prestando atenção. Eu vou dar um spoiler aqui, a Bianca depois vai assistir isso aqui só daqui uns dias, então vai dar tempo de eu fazer antes dela ver o conteúdo. Vou dar um exemplo meu, assim, historinha rápida de coisas do dia a dia. Ontem eu conheci uma pessoa nova, o nome dela é Bianca, ela é fotógrafa aqui em Ribeirão, foi indicação de uma amiga minha que a gente está construindo um projeto juntas. E ela preciso te conectar com a pessoa, ela é incrível e tal. E a gente almoçou e a Bianca comentou que ela ama café e tal, né? E que ela gosta de café coado. Aí ela me falou de um café que ela gosta de comprar, que ela gosta dele coado. E que ela usa filtro porque ela falou assim, o que eu gosto mesmo, Leandro, é aquele Bullis da roça, com o filtro de pano. Ela falou assim, eu tinha um desse, tava velhinho e tal, rasgou, e depois acabei não comprando outro, passou, e eu uso hoje o de filtro de papel. O que eu, Leandra, vou fazer? Claro, né? Já pedi lá para minha assistente comprar, eu vou dar para ela, vou montar um presentinho, um kitzinho para ela com café, aquele que ela falou que ela gosta, com filtro de pano, que é isso, a coisa, né, baratinha, simplesinha de você comprar, e vou mandar entregar no estúdio dela. Mas como que eu ensino isso para o meu mestrado, entendeu? Como que eu ensino ele a estar numa conversa, igual você falou assim, eu sempre falo para eles, as reuniões que vocês vão ter do ambiente corporativo, quando vocês tiverem a oportunidade de estarem com lideranças, as feiras que vocês participam, que sempre tem uma galera, não só da sua empresa, mas da concorrência também, né? Como que você vai aproveitar esses ambientes para você fazer conexões, para você se vender, para você, né, gerar ali um primeiro contato que pode depois futuramente se tornar num outro negócio, numa outra oportunidade para você. Depende de ter essa sensibilidade. É importante que você esteja naquele momento presente, ouvindo e interessado, de fato, na pessoa que está ali com você. E a partir disso você pode, né, construir uma nova conexão que você nem sabe onde pode te levar no futuro. Mas não desperdice as oportunidades, né? Não desperdice. Sim. E é possível treinar isso. Um pouco, claro, de estar instalado no presente, no hoje, parar para escutar a conversa, perceber o que essa pessoa está realmente falando, e muitas vezes o que ela não está falando, para gerar uma conexão na sequência. Esse exemplo do presente é incrível. Mas se você não tivesse com essa intenção já preparada, para falar, deixa eu entender o que eu posso gerar de valor para essa pessoa, ia passar batido, né? Você não ia gerar esse momento e é o que muitos fazem no automático, né? A gente está vivendo o automático e a próxima conversa, a próxima conversa, a próxima conversa, a próximo encontro, a próxima reunião, mas e o agora? Né? E o agora? Então, esse cuidado faz muita diferença. E aí a gente olhando para esse trabalho, a gente vê grandes CEOs, agora está na moda, né? Todos os CEOs estão virando os rostos das empresas. Não só isso, vi uma matéria ontem dos micro-influenciadores, dos nano-influenciadores, que até os estagiários estão se tornando embaixadores das marcas. Como que o agro olha isso? As empresas que você passou, elas tratam desse posicionamento profissional, elas incentivam ou não? Eu sou a marca e vocês não podem ter tanto posicionamento. Como que é isso no mercado? Algumas empresas estão mais avançadas do que outras. Eu acredito que é cultural, né? Porque as grandes multinacionais, como elas têm origens em culturas diferentes, né? Algumas têm origens mais americanas, outras europeias. E, então, algumas naturalmente são mais tradicionais, outras são mais modernas nesse sentido. Eu percebo, sim, uma intenção de todas em se transformar com esse novo momento, né, do mundo como um todo, até para estar mais conectadas com o novo cliente, porque o agro também está vivendo, né, uma renovação do agro, então a sucessão familiar, a vinda agora dos filhos, né, todos os impactos que o digital pode ter, né, sobre todos os vieses. Então, eu acredito que as empresas estão, sim, olhando para isso, algumas de forma mais assertiva do que outras. Vejo muito essas iniciativas também no agro, né, de incentivar que a gente tenha ali os embaixadores da marca, a gente tenha
colaboradores da própria empresa falando da empresa, né? Mas sempre de uma forma muito direcionada. O que eu ainda percebo como um desafio para as empresas, olhando não só para essa parte de, né, do profissional que está ali querer se destacar e querer também ter a cara dele, o rosto dele, não sempre só associado à empresa, e isso também conectado com essa nova geração, que é uma geração muito mais espontânea e muito menos domesticável, vamos dizer assim. Eu acredito que esse é o grande desafio das empresas como um todo, mas no agro talvez até um pouco mais. Porque o agro ele é essencialmente um segmento mais tradicional, sabe? Com maiores desafios para a inclusão da diversidade. Então, quando eu estava na Bayer mesmo, eu liderei, né, alguns projetos voltados para a inclusão e diversidade. Acho que o de maior repercussão foi o Conexão Mulheres, que foi um projeto muito grande, que eu estive à frente do pilar de desenvolvimento durante 3 anos, que era justamente o pilar que olhava para o desenvolvimento das nossas mulheres dentro da Bayer, buscando equidade de gênero na liderança. A Bayer tem uma meta disso para o futuro. E a gente percebia nesses fóruns o quanto ainda estava distante, né? E a Bayer foi uma empresa muito corajosa nesse sentido, porque ela se posicionou em muitos fóruns, né, defendendo as causas aí de inclusão e diversidade, e muitas vezes sendo criticada pelo próprio setor, né, pelo próprio agricultor, por estar defendendo essas causas. Então, acho que entram em outras questões bem sensíveis, que eu acredito que ele é um desafio da sociedade como um todo. A gente vive um momento de polarização de tudo, né? Então, se eu sou uma mulher branca de direita, que defendo a família, a religião, eu não... Aí já penso assim, cara, eu não posso ser uma pessoa que também olhe para a inclusão, para a diversidade, que eu também não posso ser uma pessoa que vou olhar também para os direitos, sei lá, dos LGBT+, e tal. Então, parece que a partir do momento que você se define como... né, com as suas afinidades, né? Quando você define o seu lado de afinidades, você necessariamente tem que excluir o outro, né? Até esses dias tem um podcast dos sócios com eu sempre confundo ele, é um economista que não é o Benchimol, eu sempre confundo ele com o Benchimol, mas é o outro, que também é da XP. Ele falando muito sobre isso, que quanto essa polarização do mundo e as pessoas estarem ali sempre em caixinhas é prejudicial para a nossa evolução como um todo, né? Nossa evolução como país e tudo mais. Então, respondendo à pergunta, eu acredito que sim, as empresas têm iniciativas nesse sentido, mas ainda tem muitos desafios a serem superados. E eu percebo que, assim como é normal no digital, existem aquelas pessoas que encontram o jeitinho delas, com aquela autenticidade delas, muitas vezes com aquela aura assim, boa, positiva, o jeitinho delas se destacarem, serem reconhecidas, se tornarem, às vezes, até assim, a cara da empresa em alguns fóruns, enfim, e fazer isso de uma forma natural e de uma forma que a empresa mesma abraça, mas é ainda a minoria, sabe? Eu acho que todo mundo tem ainda muita oportunidade de olhar para isso. Eu acho que o principal ponto nesse sentido é que o profissional que eu estou acostumada, que é o representante de vendas, o cara que está lá no campo, no dia a dia com o agricultor, batendo, né, correndo atrás de bater as metas dele, ele não está olhando para isso. Essa parte, assim, qual que é a minha marca pessoal, como eu vou ser visto, não é uma prioridade da agenda desse profissional hoje. Talvez aí esteja, sim, a maior oportunidade. Por onde essas pessoas poderiam começar? Me vem à cabeça o básico, que é a bota que está usando, a calça, o cinto, a camisa, o óculos, porque essa pessoa está viajando e visitando diversos agricultores, né? E, enfim, fazendo esse trabalho de campo. Por onde essa pessoa deve começar? Como ela trabalha melhor essa marca pessoal dela, sem olhar para o digital, primeiro ali para a pessoa? Eu acredito que ela tem que começar pelo básico bem feito do que a gente falou, né? Eu acho que indo mais para a parte externa mesmo, né? Sem falar tanto do comportamento, como a gente falou antes, tudo comunica, né? Então, assim, a roupa que você está usando, quanto você está alinhado, você está limpo, como que o seu carro está organizado, porque existe
esse estigma, assim, de que o carro do agrônomo, o agrônomo que está trabalhando, que está indo para a roça, tem que estar com o carro sujo, tem que estar com isso. Ok, né? Não tem como você estar no barro, você, né, um agrônomo que está lá no meio do Mato Grosso, do Piauí, do Maranhão, que você não vai estar com a caminhonete suja. Mas mesmo assim, acho que se você está lá no dia a dia com o agricultor, isso vai ser uma coisa normal. Agora, você foi para uma reunião, você vai estar num evento, você vai para uma convenção da empresa. É importante que você demonstre, nas mínimas coisas ali do dia a dia, que você é uma pessoa caprichosa, que você é uma pessoa comprometida, que você é uma pessoa... e esse capricho, que é o que eu falei antes, por trás dele, transmite, né, alguns desses comportamentos. Então, eu acredito que é por aí. E uma coisa que também comunica muito e que no corporativo é muito nítido, que está mais ligado com a parte de organização e de disciplina, é como que a pessoa organiza o tempo dela, como que ela organiza uma boa agenda, como que ela é eficiente com o tempo dela, como que ela alinha e determina os limites dela, né? Até onde os sims que ela fala e os nãos que ela fala. Então, acho que absolutamente tudo vai construindo essa reputação, essa marca pessoal que você constrói dentro daquele ambiente que você está, né? Então, eu faria uma listinha, né? Acho que eu recomendaria até para ter uma atividade prática, né, para a galera. Cara, faça uma lista, né, da sua agenda. Fique ali durante uma semana, 15 dias, listando absolutamente tudo que você fez. Primeiro, diagnóstico, mapeia tudo. Depois que você olhar para tudo isso que você fez, fazendo uma análise reflexiva, como eu posso melhorar cada um desses itens? Como que eu melhoro a construção da minha própria agenda? Como que eu melhoro a minha visita de atendimento com o meu cliente? Como que eu me preparo previamente para essa visita? Como eu melhoro o meu posicionamento nas próximas reuniões? Como eu venho, né, mais alinhado? Como que eu participo de uma reunião ela toda com a minha câmera aberta? Como que eu demonstro que eu estou realmente ali presente, interessado no assunto que está sendo tratado ali? Enfim, o Joel fala sobre isso, né? 1% todo dia. Como que eu melhoro 1% todo dia? Porque a partir do momento que você toma essa decisão de melhoria e você começa a implementar essa melhoria realmente na prática, ela é perceptível. E eu sempre digo para os meus mentorados, mais importante do que o resultado final é você conseguir materializar progresso. Toda vez que você consegue materializar progresso, isso passa uma mensagem muito positiva, tanto para o externo, para quem está te avaliando, quanto para você mesmo. Né? Então, o Muzi fala também, eu vou ficar citando todo o povo da internet aqui. O Muzi também fala isso, né? Ele fala que o que o ser humano busca, na verdade, não é a perfeição. Né? Porque todo mundo fica... porque não é a perfeição. O que motiva o ser humano de verdade é o progresso. Então, crie essas formas de você melhorar um pouquinho a cada dia. E aí vai chegar o dia que, do nada, você se tornou essa pessoa que você almejava ser daqui 4, daqui 5 anos. Os micro-resultados, tem uma teoria que eu não lembro o nome, que muita gente acha que o progresso ele a teoria dos hábitos atômicos. Eu tô lendo esse livro, mas é uma outra teoria que fala... eu me esforçando um pouquinho, o 1% está no hábitos atômicos, se eu não me engano. Mas tem uma teoria da escada. Que assim, não é que eu estou me esforçando um pouquinho, que de repente eu vou chegar lá. Não, eu fico numa linha um bom tempo, de repente eu dou um salto. E eu passo aquele degrau. É muito interessante. Você vai definindo novos patamares, né? Então eu estou executando uma tarefa ou uma função, eu acabei de virar líder. E, nossa, é um sofrimento, né? Porque uma cadeira nova, ela está larga, tem um monte de coisa que eu não sei fazer, desafios novos, eu vou demorar 1 ano talvez para eu sentar nessa cadeira direito. Então eu fico 1 ano sofrendo bastante, de repente, agora tá bom. Agora tá acontecendo, agora né? Rolou, entendi, aí você passa esse degrau. Eu preciso achar essa teoria depois para ver de quem que é, ela é bem interessante. E você falou no comecinho sobre o risco, né? Então assim, eu estou entregando, eu estou aprumado, eu sigo as regras, os processos, minha marca pessoal está bem trabalhada, eu estou dentro da cultura da minha empresa, mas como que eu não caio na autopromoção? Qual que é o problema da autopromoção? Boa pergunta. Porque assim, eu vou até contar uma história minha, tá? Quando eu assumi o cargo de liderança Brasil de ativação da experiência do cliente na Bayer, eu já estava ali com os meus 12, 13 anos de carreira.
E já tinha sido líder de equipes, já tinha sido gerente de vendas lá no Rio Grande do Sul e assumi uma posição de marketing que era Brasil. E a minha responsabilidade era liderar um time de 11 gerentes de marketing que ficava sob a minha liderança, que a missão desses gerentes de marketing era ativar a experiência buyer, né, aquela solução completa buyer, lá na ponta, junto ao cliente, né, derivando aquela estratégia junto ao time comercial. Eu liderava esse time. E logo assim que eu cheguei, eu sempre gosto de fazer, quando eu chego numa posição nova, principalmente se é uma posição que eu vou liderar pessoas, de fazer um mapeamento do time, enfim, da equipe, e principalmente do que o time, quais são as percepções, né, que o time já tem sobre mim, porque todo lugar que você chega... já tem um monte de pressuposto. Já tem um monte né, que foram criados por você, porque a responsabilidade é sempre nossa. Sim. Tudo que falam da gente foi criado por nós, de forma direta ou indireta, em algum momento. Querendo a gente ou não, foi criado por nós. Então, eu busquei ali quais que eram, né, os preconceitos que as pessoas tinham a meu respeito. E um dos meus liderados na época, vou até falar o nome dele aqui, Marcelo Giacometti, ele vai lembrar dessa história. Ele falou assim, Leandra, uma das preocupações do time é que existem algumas pessoas que te veem como uma pessoa carreirista. Aí eu... Cara, e ele me falou isso no individual, né? No momento individual. No primeiro dia que eu tive a minha primeira reunião com o time inteiro, equipe inteira, peguei lá meu flip chart, porque eu gosto, botei a palavra confiança gigantesca, assim. E eu falei assim, gente, só existe um inegociável para mim. O resto tudo a gente pode discutir, eu sou colaborativa, né? Ouço vocês, nós vamos construir junto, nós vamos co-criar aqui. Mas para mim, confiança é inegociável. E aí vamos falar aqui das bases da confiança. E para mim, uma das bases da construção da confiança é a transparência. Sendo assim, eu quero externar aqui para vocês, eu quero abrir para vocês todos os feedbacks que eu coletei, tudo que eu ouvi que falaram de mim, que de repente sejam preconceitos que vocês têm sobre mim, porque eu já quero tratar todos eles aqui na largada. E aí falei assim, uma das coisas que eu ouvi é que o preconceito que existe é que eu sou uma pessoa carreirista. Eu queria ouvir de vocês, né? Então, já que vocês acham que eu sou carreirista, o que é ser um carreirista? E aí, enfim, né? Aí o pessoal começou a falar, não, aquela pessoa que quer crescer na carreira, que quer usar, né, de repente, a equipe para se promover e tudo mais, papapá. Aí eu virei para eles e falei assim, olha, gente, eu quero sim crescer na carreira. É um dos meus objetivos número 1. Só que eu preciso dar uma notícia para vocês. Eu sou uma líder de pessoas. E a única forma que tem de eu crescer na minha carreira, de eu ser reconhecida como uma boa líder, é vocês, primeiro, crescerem na carreira de vocês. É vocês, primeiro, progredirem, terem sucesso onde vocês estão. Então, é até um bom ponto que vocês me trouxeram, porque se tem algum de vocês aqui que não quer crescer, que não quer se desenvolver, já me avisa, porque a gente vai precisar resolver isso urgentemente. Porque eu quero do meu lado pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver. Então, acredito que a coragem e o assumir riscos, eu gosto muito da Brené Brown, está muito conectado com essa questão de você abrir a sua vulnerabilidade. E você encarar essa vulnerabilidade, muitas vezes está ligado com isso. Cara, recebi um feedback e eu sei que esse feedback foi formado a meu respeito de alguma forma por algo que eu fiz, né, querendo comunicar isso ou não. Mas como que eu me aprofundo nisso? Como que eu entendo como que essa percepção foi gerada e como que eu posso usar isso também de uma forma positiva para eu crescer, para eu me desenvolver ou para eu desenvolver o meu próprio time, né? Então, foi algo muito assertivo que eu fiz na época, deu muito resultado. De fato, a gente construiu uma relação de confiança muito grande com essa equipe. Hoje, inclusive, vários desses gerentes que na época foram meus liderados estão como gerente, porque era uma cadeira gerencial na época que não tinha time. Ela era uma cadeira gerencial como colaborador individual, né? O pessoal que respondia para mim. Muitos deles hoje na Bayer estão liderando equipes, né? Equipes de vendas, equipes de marketing. E muitos deles, né, até hoje, quando a gente se encontra, vêm reconhecer o quanto eu contribuí também para que eles se tornassem líderes melhores, né, para que eles desenvolvessem essas habilidades também conectadas a liderar outras pessoas. Então, acredito que seja uma grande oportunidade para as pessoas construir a sua própria marca pessoal, é entender como elas são vistas hoje.
E esse entender como elas são vistas hoje depende de você se abrir para, né, pedir um feedback. E quando você receber, que você seja maduro o suficiente para usar esse feedback de uma forma positiva para você, né, e talvez até para outra pessoa também que está te trazendo. Então, acredito que muitas pessoas têm dificuldades de crescer, de ascender na carreira e de serem mais reconhecidos porque estão ali ainda num casulo, né, de medo do julgamento, medo da exposição, medo do que vão falar dela. Então, essa falta do próprio autodiagnóstico e do próprio diagnóstico do que pensam de mim, muitas vezes é o que está faltando para eu, de fato, tomar decisões e ações no sentido de melhorar aquilo que está me travando. Então, o que mais chega na mentoria para mim hoje, Rodrigo, é as pessoas falando assim, pessoas já experientes com 5, 6, 7 anos de carreira, que falam assim, estagnei. Cheguei num determinado momento e não sei mais o que eu preciso fazer para continuar crescendo. Falei, cara, então você tem um ponto cego, claramente. Existe sim coisas, né, que estão te travando e que você mesmo está falando para mim que você não sabe o que é. Então, nós precisamos encontrar juntos formas de descobrir o que está te travando. E quando a gente chega nesse ponto, na maioria das vezes, não são questões de resultado, não são questões de performance. Eu ia te perguntar se o principal desafio que você já tem monitorado é mentalidade. Porque se eu tenho resultado, eu tenho uma carreira, posso estar no começo, mas já tenho um certo prestígio, a grande maioria vai travar nesse ponto? Para quem já tem experiência, para quem já está em posições assim, já sou um RTV sênior, já sou alguém que estou me desenvolvendo para me tornar um gerente, ou já sou um gerente de vendas, enfim, qualquer posição de liderança. Eu tenho também hoje como mentorados várias pessoas que estão em cadeiras de gerentes de distribuidor, né, das revendas, das cooperativas. Quando já são pessoas mais experientes, geralmente é alguma questão ligada à mentalidade, a comportamento, tá? Quando são o pessoal que está mais na fase iniciante, aí tem as questões técnicas mesmo do desempenho tudo, né? Da função. Técnico e comportamento, a gente ajuda em tudo. Mas interessante é que a gente vê muita questão sobre mentalidade quando a gente olha para o mercado de empreendedorismo, o pessoal que precisa mudar o ambiente que você frequenta e mudar a forma que você pensa, o tanto de dinheiro que você pode ter no seu negócio, e também tem esse desafio no mercado tradicional mesmo, né? Na construção de carreira em grandes corporações. E foi até legal você trazer essa questão do ambiente, ele não está totalmente conectado ao nosso tema, que a gente está falando sobre marca e posicionamento, mas o ambiente onde você se posiciona, o ambiente ao qual você associa o seu nome, te posiciona. É uma como que eu posso falar? É uma ferramenta de posicionamento. Né? Então, por exemplo, assim, esse final de semana, eu vou dar um exemplo de agora. Esse final de semana, fui para São Paulo, no evento lá em Alphaville, com o Lázaro do Carmo, o Beto Carvalho, o Marco Lafico, enfim, os meninos lá. Eles também lançaram a mentoria deles, né? E estar naquele ambiente associada, de certa forma, àquelas pessoas, é um tipo de posicionamento da minha parte, entendeu? Depois de eu estar lá, ontem mesmo à noite recebi um áudio de uma pessoa que eu conhecia há anos atrás, que hoje ela lidera a estratégia de negócio e de marca de uma das principais influenciadoras do agro do Brasil hoje, me contando de um ecossistema que eles estão criando, voltado justamente para o que eu faço hoje, para negócio no agro, oportunidade, desenvolvimento, tudo isso. E ela quer marcar uma reunião comigo para entender como que o meu conteúdo pode agregar, fazer parte, enfim. E isso aconteceu por quê? Porque ela me viu lá no evento do lado das pessoas que eu estava nesse final de semana. Então, ela pensou, tipo, cara, a Leandra tá andando com gente... Tá nos lugares certos. Tá nos lugares certos. Ela precisa estar aqui com a gente também. E isso vale também dentro do ambiente corporativo. Cara, eu sou um RTV. Isso é a frase mais comum da gente ouvir hoje no nosso meio aqui, mas que talvez lá para o meu meio, para a galera que vai assistir, que não seja tão comum. Eu sou um RTV júnior, tá? Um RTV pleno. Comecei agora a minha carreira, vamos colocar como exemplo a Bayer, porque é a empresa que eu mais citei aqui, porque é que eu tive uma carreira mais longa. Eu vou para uma convenção. Você vai passar a convenção inteira,
Porque a convenção, ela tem os momentos de plenária ali que você está recebendo conteúdo e tal, mas depois tem os cafés, depois tem o happy hour, depois tem o show, tem o jantar. Na Bayer, metade da convenção é conteúdo e metade da convenção é resenha. É resenha mesmo, tá? Vamos falar o termo, né? 3, 4 shows, inclusive, estava triste não estar esse ano. É resenha. Nessa resenha, eu sou um RTV Júnior. Com quem que eu tô conversando? Em quais rodinhas eu tô sentando? O que eu já vi de RTV em convenção, quando, às vezes, por SUS, sentou numa mesa, tá? Sentei para almoçar, peguei meu prato, sentei numa mesa, tem ninguém. Vem e senta um diretor do lado, o cara treme na base. Tem que puxar papo. O cara fica super desconfortável, não sabe o que assunto falar, não sabe o que conversa, entendeu? Você não pode ser essa pessoa, você tem que ser a pessoa que procura a mesa dos diretores e senta lá. É que é difícil fazer isso, mas para ajudar os RTVs júniores que estão nos escutando, eu deixaria de 3 a 5 perguntas guardadas na cabeça, porque aí todo mundo gosta de falar de si mesmo. Principalmente um gerente, um diretor, um C-level. Então, se eu levo uma pergunta o fulano lá, super importante, sentou do meu lado. Eu falo, cara, o que você faria se você estivesse na minha posição hoje? Já foi meia hora de conversa aí. Exato. Então, estar preparado para esses momentos, acho que é importante. Pessoal, boas perguntas, né? Peçam para o ChatGPT. Sou um RTV Júnior, vou estar sentado com o meu diretor. Quais as melhores perguntas eu posso fazer para ele? Usa, né, as ferramentas que você tem a seu favor. A gente não precisa falar. Perguntar e escutar. Excelente, acho excelente. Que isso, para quem está no começo, ou quem tem esse desconforto, faz diferença. Não, exato. Essa intencionalidade, porque no presencial é muito mais fácil. Né? Às vezes, assim, eu tô lá no online, eu preciso mandar uma mensagem pro cara, agendar um horário na agenda dele. O pessoal nunca tem agenda para eu fazer um one-on-one ali, uma conversa, né, frente a frente, no online. No presencial, isso pode acontecer de forma muito mais natural, né? E é, de fato, mais natural. E gera uma conexão muito maior. Então, assim, pessoal, quando vocês forem para os eventos, para as reuniões, para as feiras, para as convenções, não vão lá só para já ficar com quem vocês, né? As pessoas que vocês gostam, vocês estão acostumados. Procurem, sejam intencionais para criarem conexões com os líderes, os quais você quer aprender, com os quais você quer se espelhar. E essas perguntas que o Rodrigo está fazendo para mim aqui agora, você pode fazer para o seu líder, para o seu diretor. Uma pergunta como essa: olha, eu sou um RTV, estou lá na minha região, estou entregando resultado, estou performando, e eu quero construir uma marca, eu quero ser reconhecido dentro da empresa como alguém que faz diferente, que agrega, e eu quero comunicar isso de uma forma intencional e genuína. Como que você acha que eu faço isso? Cara, passa a bola pro cara, né? E deixa e vê o que vem. Depois, o que ele falar para você fazer, você faça. E encontre uma forma... Reporta ele depois. Exato. Encontre uma forma, depois de um certo tempo, 3 meses, 6 meses, de mostrar para ele que você está implementando. Porque agradecer. E agradecer. Porque uma coisa frustrante para o líder... Eu comecei a minha vida como mentora dentro ainda das organizações. Porque eu mentorava as pessoas como parte da minha função, né? Porque eu, como líder da empresa... A gente tem que mentorar todo dia. Era parte da minha função desenvolver as pessoas da empresa. E a coisa mais frustrante que tinha para mim era isso. A gente ia lá construir um plano de desenvolvimento com, né, o ser, a pessoa, e nunca mais você tinha notícias daquela pessoa. E se tinha, se um dia a pessoa foi promovida, aconteceu alguma coisa na carreira dela, ela nem vinha ali te mandar um obrigado, olha, você contribuiu comigo. Isso não é não estou generalizando, não são todos os casos, mas infelizmente acontece muito. E isso era algo que eu percebia nos meus colegas gerentes e diretores, que desestimulavam eles a se colocarem nessa posição como mentor. Porque eles sentiam que era uma perda de tempo. Eu vou ali, reservo 1, 2, 3 horas da minha agenda, as pessoas vêm, fazem uma primeira conversa e depois nunca existia uma continuidade, não existia um output daquela conversa que aconteceu. Então, de novo, é o simples. Vai lá, faça boas perguntas, anote tudo que o cara te deu de dica, de direcionamento, implementa e depois faz um report para ele, né? Dá uma devolutiva. Sim, e adicionar também para a turma uma sugestão.
qualquer pessoa ali dessas corporações, ela tem tempo, por mais que pareça que não tenha. Então, se tem um gerente, um diretor, um coordenador, alguém que você admira e quer ter um ponto de contato com essa pessoa, pede uma mentoria. Eu tenho certeza que a pessoa vai aceitar, porque nem todo mundo pede. Então, a pitadinha de ousadia e falar, cara, eu posso falar com você 15 minutos por semana, ou meia hora por mês, ou 1 hora por mês. Eu desconfio que essa pessoa vai aceitar e você vai ganhar anos de trabalho, anos de experiência por ter essa horinha com a pessoa. Então, isso, com certeza. A galera não usa essa ferramenta e muita gente quer ajudar, é o ato de servir, né? Então, eu ficaria muito feliz se um RTV ou, enfim, um júnior, qualquer pessoa da corporação me pedisse essa ajuda. Geralmente a gente dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho. Eu fico muito feliz quando eu recebo, né, esse pedido de ajuda, quando eu recebia, e ficava ainda mais feliz de quando eu vi o progresso. Então, assim, eu incentivo também fortemente que as pessoas façam isso, sigam esse seu direcionamento e que depois demonstrem o progresso que está implementando na sua carreira devido àquelas reuniões, àquelas conversas. Porque o líder, ele ama ajudar, mas ele ama mais ainda ajudar quem de fato progride, quem de fato coloca em prática, implementa aquilo que ele está direcionando, que ele está orientando e traz mais... Porque qual que é o interesse dele? É que a empresa, né, o time dele, a organização como todo, tenha mais resultados. Então, quanto mais eu tenho essa pessoa que é proativa, que é interessada, que é dedicada, que é comprometida, quanto mais eu tenho esse profissional performando, entregando resultado e estando se preparando para posições mais complexas dentro da companhia, é bom para a própria companhia. Então, todo líder quer ter liderado. Esse é o sonho, tá, gente? Se você quer ser essa pessoa dentro da sua empresa e está com medo de ser julgado, não tenha esse medo, porque o sonho de toda empresa é ter pessoas assim no time. Muito bom. Leandra, para a gente fechar, qual é a memória que te marcou profundamente e ainda influencia o jeito que você vive sua vida, cuida da sua família, lidera, toma decisões? Nossa, eu vi o briefing, não me preparei para essa. Deixa eu encontrar uma aqui que seja, de fato, relevante. Eu acredito que... Acho que é conectado com isso que a gente falou desde o começo, né, de autoconfiança, de você perceber do que você é capaz. Eu acredito que uma das memórias que tem total conexão com esse momento que eu estou vivendo hoje, né, de sair do CLT e começar o meu negócio de fato com a mentoria, com a educação, a partir de agora dedicar a minha vida, a minha energia do lado profissional ao desenvolvimento de pessoas. Eu acredito que a memória que mais me marcou nesse sentido foi a primeira vez que eu contribuí ativamente para a promoção, né, de uma primeira pessoa que estava ali sobre a minha liderança, e essa pessoa foi promovida, essa pessoa conseguiu ser efetivada naquela posição que ela sonhava tanto, e para ela era algo assim, era uma conquista que em muitos momentos parecia inatingível. E eu já tinha vivido, né, a gente vive, todos nós vivemos ao longo da nossa vida, aquela emoção que é quando a gente é aprovado, né? Quando a gente é aprovado no vestibular, quando a gente é aprovado no primeiro processo seletivo, começa... Eu tive a sorte, assim, de ser aprovada num processo seletivo numa grande empresa que para mim, uma pessoa que veio lá da roça, né, lá dos Cafundó, do Juda de Minas, sonhava e nunca imaginava que ia ser algo possível para mim. Quando eu consegui, foi, cara, realmente eu dou conta, realmente eu... né? Mas quando eu senti isso acontecer com alguém que eu liderei, que eu orientei, que eu incentivei, quando eu percebi o poder que tem você fazer as pessoas acreditarem mais nelas do que elas mesmas acreditam, e você colhe o fruto disso, você vê isso se tornando realidade na vida dela, e você começa a ter a dimensão quanto aquilo vai mudar a vida dela para sempre. Para sempre. E às vezes a vida da família dela, porque a pessoa muitas vezes se torna um exemplo, né, a ser seguido pelas outras gerações. Então, quando isso aconteceu pela primeira vez na minha carreira, foi quando isso se tornou real para mim, isso materializou na minha frente. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Ok, eu adoro vender, sou a vendedora nata, adoro o meio corporativo, adoro, né, toda essa questão do network, das conexões, dessa vibração que tem. Adoro, né, esse dia a dia, esse dinamismo,
Mas o que eu gosto mesmo, assim, o que me deixa feliz mesmo são as inúmeras mensagens que eu recebo no meu WhatsApp de agradecimento, né? Hoje mesmo teve uma mentorada minha que foi efetivada num processo seletivo muito legal. E isso, para mim, é o que dá significado. Isso é o que me coloca naquele estado de flow, assim, sabe? Pensa assim, cara, eu faria isso aqui, sei lá, quantas horas por dia e eu não me canso, assim, me dá vontade de fazer mais. A sensação de ajudar o próximo e de dever cumprido. Né? Exatamente. Isso é muito gratificante. Eu vou até aproveitar e compartilhar também uma memória minha com o mercado, não, com a roça, com a fazenda, com o agro. O meu avô me marcou muito, mais ainda agora, né? Ele não está mais com a gente há alguns anos, mas ele fez um movimento de sair do interior de São Paulo, São João da Boa Vista, e ir para o interior de Goiás, lá muitos anos atrás, e empreender, né? Não tinha nem a quarta, quinta série, fui se enfiar no meio, Paraúna, uma cidadezinha pequenininha, mas hoje com grandes agricultores, um negócio incrível, a cidade é maravilhosa nesse lado, e ver o tanto de terra, o tanto de coisa que ele construiu, eu fico impactado, assim, caramba, né? A gente aqui querendo e com os recursos crescer que existiam naquela época, né? Zero recurso, né? Zero recurso. E foi, empreendeu, plantou, comprou, arrendou e fez um negócio maravilhoso que hoje tem os filhos, né? Os tios, as tias que cuidam dessas terras e plantam e estão lá. Estava lá semana passada, né? Uma delícia ver o sorgo plantado, as máquinas, né? dos tios que, nossa, agora eu vou colher e vai dar tantas sacas. Então é um negócio que me marca profundamente. Assim, dá para a gente fazer mais, né? Dá para a gente investir mais ainda e colher mais resultado. Eu quero conseguir esse resultado que meu avô teve lá atrás sem recurso, né? Então é muito marcante isso. E quando a gente fala de novo sobre a coragem, né? Imagina assim, qual que é o risco que eu estou assumindo aqui na minha carreira por eu, sei lá, mandar aqui um trabalho meu para o e-mail do diretor. Ai, nossa, o risco do meu gerente me ligar e me falar alguma coisa. Cara, que risco que é esse? Né? Pega esses exemplos, né? Olha o risco que seu avô assumiu. Né? A coragem que ele precisou ter para, né, largar tudo aqui, vender tudo aqui, começar uma vida nova em outro lugar. Então, acho que é uma ótima história para a gente fechar aqui e trazer esse tom de reflexão. Sim, muito bom. Leandra, agradeço. Gostei muito da nossa conversa. Acho que o pessoal vai ter bastante insumo para pesquisar, buscar coisas novas sobre a carreira, sobre posicionamento, branding pessoal e tudo mais. E eu queria que você deixasse aqui para a turma onde que te encontram, né? O seu @, os seus canais. Bom, gente, eu tô no Instagram, Leandra_Leite_agro no Instagram e Leandra Leite no LinkedIn. Então, vocês podem me encontrar por lá, me mandam um direct. Vou ficar muito feliz de conhecer um pouco mais da história de vocês. Obrigado, Leandro. Foi um prazer. E eu sou o Rodrigo, novamente, @Rovitor. No meu perfil falo mais para o mercado de eventos, para os empresários do nosso mercado. Em breve minha mentoria vai estar no ar, todo o meu trabalho de educação executiva. E temos o @ da agência, @fito.ag, que a gente mostra muito dos bastidores, do dia a dia, do nosso trabalho, produzindo, planejando, entregando grandes eventos Brasil afora. E é isso, espero que tenham gostado desse episódio e espero vocês no próximo.